Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segunda-feira, 17 de maio de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar na primeira divisão sueca e vamos fechar na primeira divisão paraguaia. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Malmo e Kalmar. Jogo válido pela primeira divisão sueca. A gente tem o Malmo, atual quarto colocado, com 11 pontos e o Kalmar ali em sexto com 10 pontos. Uma competição que tem até uma boa tendência para gols, mas que também temos o Malmo muito forte, muito soberano e que praticamente todos os anos sempre vem como muito forte, como muito favorito, e para esse ano não é diferente. Tanto que os últimos 5 jogos do Malmo foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Kalmar, por sua vez, começou muito bem também, são 3 vitórias ou 3 empates e 2 vitórias. Mas o retrospecto de quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência é do Malmo levar uma certa vantagem. Tanto que os últimos 5 jogos são 4 vitórias do Malmo e apenas 1 empate. Por isso, tendo todo esse contexto, eu acredito que o Malmo deve vencer essa partida e esse é o nosso palpite. Odd já está na casa de 1,50 porque a equipe mandante é mais time. Apesar do Kalmar ter começado muito bem a competição, a equipe do Malmo é muito forte, é uma equipe muito superior na Suécia e eu acho que deve já começar a mostrar isso nos seus jogos. Já é o quarto colocado, precisa muito vencer, até porque o líder nesse momento está com 5 pontos de vantagem, então é uma boa oportunidade para a equipe do Malmo pontuar e começar a chegar nos líderes. E eu acredito que esse deve ser o jogo, até porque a diferença técnica e o momento que essas equipes se enfrentam sempre tem uma tendência boa para o Malmo. Por isso, Malmo para vencer, odd na casa de 1,50. Passando agora para Varbergs e Norrköping. Outro jogo válido pela primeira divisão sueca, o Norrköping, eu vou chamar assim, atual segundo colocado com 11 pontos e o Varbergs ali em 15º com 4 pontos. Aqui a gente já vê claramente a diferença das equipes. Enquanto o Varbergs começou muito mal a competição, vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos, o Nork vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas para esse jogo eu acredito que é um jogo que tem uma boa tendência para gols, até porque o Varbergs vem tomando muitos gols, mas eu acredito que a equipe do visitante deve ter uma certa dificuldade, deve ter um certo problema, mas deve sair com menos um empate desse jogo, até porque os resultados nesse começo de competição mostram um ligeiro favoritismo para a equipe visitante que tem 3 vitórias e 1 empate. Por isso nosso palpite para esse jogo é empate anula aposta no Norrköping, odd está na casa de 1,58 porque a equipe mandante vem tomando muitos gols, não começou bem a competição, é a atual penúltima colocada, fez apenas 7 gols e tomou 13, tem apenas 4 pontos na competição e a equipe mandante já tem um histórico, já vem com temporadas fazendo boas campanhas, começou muito bem, é atual vice, o segundo colocado e vai jogar fora de casa contra uma equipe que não vem tão bem, que vem tomando muitos gols com placares bem elásticos nos últimos jogos. Por isso eu acredito que a equipe visitante está no momento melhor, tem um time mais qualificado e deve ao menos sair com empate. Por isso, empate anula aposta no Norrköping, odd na casa de 1,58. Passando agora para Bournemouth e Brentford, jogo válido pelos playoffs, a primeira divisão inglesa, semifinal. Aqui a gente tem duas boas equipes, né? Enquanto o Brentford se classificou em terceiro, o Bournemouth classificou em sétimo. Mas, diferentemente do que vem apresentando o Brentford, o Bournemouth não vem numa boa sequência. Dos últimos 3 jogos, são 3 derrotas, enquanto a equipe do Brentford vem de 4 vitórias seguidas. Então, para esse jogo, galera, eu vejo o Brentford chegando com mais qualificado, com mais autoestima no momento melhor. Sem falar que é o segundo ano consecutivo que a equipe do Brentford vem muito forte para essa faixa de playoffs. Temporada passada acabou perdendo a classificação no último jogo e para essa temporada eu vejo a equipe muito
muito forte também, acabou mantendo o estilo ofensivo, o estilo que quer voltar à Premier League. Então para esse jogo é mais uma partida que eu acredito, pelo momento que vive a equipe do Brentford, ela deve ao menos sair com empate, porque a equipe do Bournemouth não vem num momento muito bom, perdendo o Wycombe, que foi rebaixado para a terceira divisão, perdendo para o Stoke e perdendo para o próprio Brentford. Por isso nosso palpite para esse jogo é um dupla chance no Brentford, no Brentford ou empate, odd está na casa de 1,48, porque a equipe visitante vive um momento melhor, e a gente chega numa faixa do campeonato e aqui é mata-mata, quem tiver melhor vai passar, e nesse momento eu vejo o Brentford bem mais qualificado, apesar de ser um jogo com a tendência muito grande de equilíbrio, de ser muito truncado, mas a equipe do Bournemouth vem de 3 derrotas, e isso pode influenciar, pode atrapalhar a equipe mandante, por isso dupla chance no Brentford ou empate, odd na casa de 1,48. Passando agora para Verona e Bolonha, jogo válido pela primeira divisão italiana. Aqui a gente tem duas equipes, o Verona 10º colocado com 43 pontos e o Bolonha 11º com 40 pontos. Duas equipes que apenas estão jogando para cumprir tabela, não tem grandes pretensões nem com acesso a próximas competições europeias, nem com o rebaixamento. Então um jogo muito mais tranquilo, um jogo mais para se jogar, e eu acredito que deve ser um jogo nessa tendência, até porque são duas equipes que não vêm muito bem nos últimos jogos. O Verona nos seus últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates, enquanto a equipe do Bolonha são 3 empates e 2 derrotas, mas acredito que deve ser um jogo para gols, porque são equipes bem parecidas, bem equilibradas, que vêm tendo o mesmo retrospecto, tanto que o Verona nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcam, já o Bolonha nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd está na casa de 1,57, e eu acredito que essa deve ser a tendência do jogo, porque são duas equipes que, apesar de não estarem ganhando na competição, vem marcando seus golzinhos, vem deixando os seus golzinhos, mas também vem sofrendo muitos gols, tanto que cada uma não vence ao menos nos últimos 5 jogos. Então eu acredito que deve ser um jogo muito aberto, aquele jogo que vai para ser jogado, que ninguém deve ficar ali na retranca esperando o contra-ataque, até porque nenhuma das duas equipes tem muito o que fazer na competição. Por isso ambas marcam, odd na casa de 1,57. Passando agora para Venezia e Lecce, jogo válido pela segunda divisão italiana, mais um jogo de playoffs, semifinais. Aqui a gente tem duas boas equipes, um jogo na minha tendência muito bom, mas com uma certa tendência de gols também, até porque o Venezia nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. O Lecce nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols, odd está na casa de 1,32, é um jogo com 10, 15 minutos, essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, porque apesar de ser um jogo de semifinal de playoffs, um jogo bem equilibrado de duas boas equipes, são duas boas equipes que vêm marcando muitos gols e vêm sofrendo muitos gols, mas o Venezia vem num certo momento até melhor, porque os últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória, enquanto a equipe do Lecce vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Venezia chega com um ligeiro favoritismo, mas a equipe do Lecce é uma boa equipe, é uma equipe que mesmo perdendo seus jogos sempre estava marcando seu golzinho, sempre estava incomodando o adversário, e a equipe do Venezia não é diferente. É um jogo que tem uma tendência muito grande para gols. Eu vou ser mais econômico, porque é um jogo de mata-mata, mas eu acredito que ao menos 2 gols deve sim ser possível. Então, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Copa Vogur e Hanajodur. Times complicados, mas jogo válido pela primeira divisão da Islândia. O time visitante, atual segundo colocado com 7 pontos, e o Copa em nono com 2 pontos. Começo de campeonato, mas começo com uma certa tendência que vem apresentando a Liga Islandesa nas últimas temporadas. Competição com uma tendência muito grande de gols, e essas duas equipes já começaram nisso. Até porque o Copa, nos seus 3 primeiros jogos, 2 tiveram ambas marcas. Já no caso do time visitante, nos 3 primeiros jogos, 2 também tiveram ambas marcas. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcas. Por isso nosso palpite para esse jogo é ambas
ambas marcam, odd está na casa de 1,60 e eu acredito que deve ser a tônica do jogo e até um jogo para mais de 2,5 gols, porque é um campeonato que tem uma tendência muito grande de gols, é uma competição que sai gols assim a rodo, muito mesmo, tanto que a equipe visitante já marcou 8 e tomou 2, enquanto a equipe mandante marcou 4 e tomou 5. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de placares elásticos é muito grande. Por isso eu acredito que, mesmo sendo o começo de competição, tá tendo a característica do torneio de gols. Então, não tem outra alternativa, senão ambas marcam, odds na casa de 1,60. Passando agora para o último jogo do dia, Nacional e Olímpia do Paraguai. Jogo válido pela primeira divisão paraguaia. A gente tem o Olímpia segundo colocado com 27 pontos e o Nacional em quarto com 26 pontos. Jogo muito bom, clássico paraguaio, de duas boas equipes que estão ali praticamente com a mesma campanha e bem próximo do líder Libertad. Jogo, na minha visão, que tem uma boa tendência para gols, até porque o Nacional, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcam. Já no caso do Olímpia, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 2 tiveram ambas marcam, que foi os 2 últimos jogos. Apesar de não ser uma tendência muito grande no confronto, o confronto tem uma tendência muito grande de gols. E o momento que essas equipes vivem de marcar e sofrer muitos gols, não faz ter outra alternativa, senão ambas marcam, odd na casa de 1,62, porque são duas equipes muito equilibradas, com campanhas bem parecidas e que vem tomando muitos gols e fazendo. Tanto que nos últimos 3 jogos de cada equipe, as duas marcaram e também tomaram gols. Então, para esse jogo, um clássico que vale um passo a mais para chegar no líder, eu acredito que deve ser a tônica do jogo, até porque quem marcar o gol vai dar uma recuada, o outro time tem que sair pro jogo, pode empatar, até porque tem equipes qualificadas em campo, tanto a equipe do Nacional quanto a equipe do Olímpia. Por isso eu acredito que ambas marcam, odd na casa de 1,62 deve ser o palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês me achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!